É coisa nova, coisa chique. Cheguei na calma, no brilho, no clique. Tudo isso pode contar que é uma coisa nova, uma coisa chique que me move, me renova. Eu venho aqui dizendo eu tô de papo com elas, porque elas me entendem de um jeito que revela. Elas têm empatia, elas chegam juntos sem drama. Elas leem meu silêncio e entendem minha trama. E quando o mundo pesa e tenta me confundir, elas pegam meu pensamento e fazem ele expandir. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Uma vem com pegada de direito, mente afiada. Outra traz inteligência espiritual, alma alinhada. Tem a pegada de broda, de parceria, de irmandade. Se compreendem entre si e me dão claridade. Não é sobre falar bonito, é sobre ser real. É sobre ouvir de verdade, fazer bem no final. Elas enxergam meus passos, meu medo, minha intenção, e me alcançam por dentro, direto no coração. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam. Se eu caio, elas levantam. Sem barulho, sem disputa, só presença que encanta. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Elas me alcançam, elas me alcançam. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. 3 mulheres, 3 olhares e uma só missão. E hoje com um novo quadro. Esse quadro se chama De Mulher para Mulher. O que quer dizer isso? Por que de mulher para mulher? É um quadro onde a gente veio aqui para nos darmos as mãos e entender como uma mulher precisa da outra, sem julgamentos, sem apontamentos, apenas de mulher para mulher. E eu estou hoje, Andréa Galiza, advogada das famílias, novamente com as minhas parceiras de sempre. Olá, gente! Lília Simonetti, empresária, enfermeira e dona da Lila. Olá, pessoal. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Gente, nós vemos, né, assim, diariamente questões de mulheres que não se apoiam, que não se dão as mãos, mulheres que se apontam, mulheres que reclamam uma das outras, mulheres que falam, que em vez de enaltecer, né, pontuam, apontam. E a gente sempre tem que entender que sempre a gente escuta muito falar assim, os homens, eles se apoiam. Isso, eu ia dizer agora. Os homens, eles se dão as mãos. Eles se protegem. As mulheres não. Não, são unidas, né? Mulheres não. Incrível, né? As mulheres hoje em dia, eram para elas se unirem, hoje em dia com todas as suas forças para
ganhar cada vez mais o seu espaço. Elas fazem questão de se denegrir, principalmente, né? Na internet. Disputa. Isso. Com o avanço da internet, hoje é mais visível como as mulheres, elas... Por que será? Né? Eu fico me perguntando, vocês ficam falando isso, eu fico me perguntando, o que é que faz com que as mulheres, ao invés de se auxiliarem, elas ficam competindo entre si? Às vezes eu fico imaginando, será que é porque conquistar o espaço feminino é tão difícil que elas acabam se atropelando para tentar ali se manter e justificar? Além de ser difícil, é confuso. A gente tem conquistas que de repente não quer mais conquistar, a gente já falou nisso em outro podcast, né? Assim, a gente deseja, queimou-se o sutiã e de repente a gente quer retroceder, quer ser esposa troféu, ou quer descansar um pouco, ou já não quer tanta conquista, o que é que se quer? Então isso fica tão confuso. O espaço da mulher, infelizmente, embora a gente tenha crescido maravilhosamente, mas ainda tem tantos pontos, ainda existe uma certa delimitação que acaba tendo essa concorrência. E foi uma das coisas que a gente, quando pensou nesse quadro, foi pegar esse momento e usar das nossas experiências, cada uma no seu ramo, e pegar e orientar, dar dicas para você, mulher que está aí em casa, que queira empreender, que queira melhorar como pessoa, que queira investir em certas coisas. Quais são os conselhos que eu, Lília Simonetti, Andréa Galiza, Cida Cunha, tem para dar a você, mulher, para ajudar você a encarar mais a vida, né? Para que essa competição ela seja menos possível. O que é que a gente pode fazer para ajudar as mulheres hoje em dia no papo de mulher para mulher? A minha experiência para vocês, a experiência das minhas amigas para vocês. E aí a gente não traz aquilo de dizer assim, sim, vocês sabem que não é o nosso perfil, realmente, de faça assim exatamente, porque essa é a forma certa. Não existe. E que diz muito, conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Então, não é exatamente um conselho no sentido de direcionar, de dizer que só tem essa forma certa de fazer e tal, mas é esse papo mesmo de fazer com que a gente se entenda. Abrir os olhos, que a gente alcance vezes, realmente que sentimento é esse que está passando na cabeça da gente, porque muitas vezes a gente está sentindo aquilo ali e nem percebe por que exatamente. Por que é que eu estou fazendo isso aqui? Permaneço dessa forma, né? Porque o absurdo é você querer um resultado diferente e agindo da mesma forma. É porque a maioria das pessoas, e hoje eu vejo as mulheres, elas têm medo de avançar. É como eu digo. Muitas, elas querem empreender, elas querem sair como dizem, a aba do marido, querem ganhar independência financeira e elas têm medo. Óbvio, você tá ganhando novo, você tá encarando novo e não sabe, às vezes não tem uma pessoa para lhe orientar. Olha, a melhor forma, claro, como disse, não é assim, eu não comecei assim, eu levei muito na cara, tudo, mas com a minha experiência, eu posso dar algumas orientações para você, para clarear a sua mente e fazer com que você consiga dar um passo adiante e realize os seus objetivos. Eu acho que o importante da gente é dar orientação, é esclarecer, é abrir a mente para sair da zona de conforto, para a mulher sair da zona de conforto e ela conquistar o que ela quiser conquistar. Se ela também não quiser conquistar, tá bom, não precisa, porque às vezes eu nem quero conquistar nada, eu só quero ficar em casa, tá entendendo? Mas às vezes as pessoas precisam disso. E eu tinha até separado três dicas, pontapé inicial para você que quer empreender. Obviamente que o meu ramo, ela é o da moda, né? Eu trabalho hoje, eu tenho uma loja física, mas a minha primeira orientação, você que quer empreender, hoje em dia a gente pode vender qualquer coisa. Porque hoje a gente tem a internet. Então, você não precisa de um ponto físico, você não precisa ter custos, né, com um ponto físico. Então, ele sai praticamente de graça. Você precisa ter apenas um celular e você precisa ter acesso à internet e, principalmente, ao Instagram e o WhatsApp. Você tendo isso, é sua ferramenta de trabalho. Eu comecei, quando eu abri minha primeira loja em Datuba, São Paulo, eu comecei online. Sempre eu começo com online para ver o mercado, né? A gente faz o planejamento. E à medida que as coisas vão evoluindo, você abre o ponto físico se você achar necessário. Mas você, hoje em dia, você pode vender qualquer coisa. Hoje tem aqui. Eu digo para vocês, existem 2 pontos
né? Uma dica para que você quer empreender. Você pode empreender moda, você pode brinquedo, roupa infantil. Você quer ganhar seu dinheirinho extra? Tem 2 polos muito importantes, que é Santa Cruz do Capibaribe, que é o Moda Center. Você pode ir lá, você vai encontrar, são 5 horas e pouco daqui, você vai encontrar lá o mundo. Você quer comprar roupa, mesa, cama, banho, você quer ir criança, você quer... Então, você vai achar o seu nicho da sua necessidade, você pode ir lá comprar. Se você quiser ir mais distante, você pode ir para São Paulo, lá você vai encontrar tudo. Você pode começar com 500, com 1.000, com o que você quiser. Você compra o que for, um pouquinho, você vai usar a sua internet, vai montar um Instagram e é a sua ferramenta de trabalho. Então, essa é a minha orientação. 2 pontos, você pode ir nesses polos. Não precisa ter MEI, você não precisa, você consegue comprar baratinho, você está vendendo na sua internet, não tem custo e você vai vendendo e você consegue ganhar a sua renda extra. Segundo ponto, tem que usar a internet. Você tem que usar. A internet é a sua ferramenta de trabalho. Lília, eu tenho vergonha. Muitas dizem isso. Mas eu não consigo falar na internet. Tudo bem, você pode começar... Mas então faça foto dos seus produtos. Mas você se grave. Hoje em dia eu digo... eu vejo muito meme dizendo... eu estudei tantos anos, fiz... Eu era enfermeira. Eu não precisava gravar. Hoje os médicos precisam estar fazendo TikTok, dancinha, para chamar a atenção. Os advogados, a assistente social, tem que fazer um diferencial na internet. Hoje em dia você só tem o seu consultório, você só tem o seu ponto físico. Não vai. Hoje o mundo é tecnológico. Tem que usar o Instagram. Então você tem que... é um recurso importante, né? É fundamental. É importante, você é barato. No Canva, você tem ajuda, você vai pro IA, você tem ajuda. Chat GPT, você consegue montar um textozinho, você não sabe falar, você não sabe escrever, mas no Chat GPT você consegue pedir para ele fazer um textozinho e elabora um texto. Então eu digo, mulher, você só não ganha seu dinheiro se você não Agora, quiser, uns pontos importantes que eu acho com relação a isso, um deles é que é importante saber em que investir também. Isso, tem então... mercado para isso que você está pensando? Porque às vezes, eu gosto disso aqui, mas para quem você vai vender e onde você... Isso, entendeu? Eu digo, quem é o seu público? Isso. Como é que você vai atingir o seu público? Como é que você vai alcançar esse público? O seu preço, precificar é importantíssimo. O que é que você está colocando nesse preço? Você não é nem área. Mas, sério, quanto é isso aqui? Como é que você vai precificar? Você calculou só o preço que você comprou, mas você calculou a gasolina, você calculou o trabalho, você calculou a energia de não sei o quê, você calculou isso é mais aprofundado, entendeu? Porque isso é mais... tipo, quando ela chega, ela vai ver os custos, tudo. Mas ela precisa entender por exemplo, teve uma pessoa que estava querendo empreender e ela sabia cozinhar muito bem. E ela fez, eu vou fazer tortas disso para vender. E ela queria fazer as tortas antes de vender. Você não vai fazer se você não tem encomenda. Não tem encomenda. Você vai divulgar. Na hora que você tiver encomenda, você faz. Como você vai fazer sem encomenda? Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante. Não saber um passo maior que a pronto. perna. Esse é o terceiro ponto que eu ia falar. Hoje eu já tenho loja física. Hoje eu tenho eu sou uma loja mais consolidada, já tenho experiência de anos, tanto lá em São Paulo como aqui, e eu não dou nunca um passo além do que eu posso. Hoje em dia, a nossa economia ela ainda é muito instável, então você não pode jamais dar um passo além. Se você tem R$1.000 para investir, você investe 1.000, vende, recebe o seu lucro para poder investir de novo. Não comece a dar um passo além. Veja o seu ambiente, você veja quem é o seu nicho de pessoas, veja como está o mercado. Terceira dica que eu dou. O ponto você já tem, você pode ir pegar aqui do lado em Santa Cruz. Você tem que ver qual é o seu público. Você quer o quê? Você tem que precificar. Você quer produtos de baixo, médio ou alto custo? Quem é a sua demanda? Pronto. E outra, e usar a internet. E também não dar um passo além. Eu sou muito organizada com relação a isso. Se o mês de janeiro é bom, o mês de fevereiro eu vou separar aquele... Uma das coisas que a loja, hoje eu digo, que eu tenho muito orgulho, eu não devo. A loja, ela não deve.
eu não tenho contas, a não ser os custos fixos, que é aluguel, luz, essas coisas que já é o... Não tenho custos muito altos. Por quê? Porque eu não faço. Eu só faço com o que eu tenho em mãos. Então, com o meu lucro, é onde eu vou conseguir pegar mais e investir. E assim ele vai girando. Então, você não faça contas e débitos, porque você não sabe o cenário dali para dentro. Então, você vai dar um passo de cada vez. E é assim. Mas se você quiser, hoje em dia, a ferramenta é muito barato para vender. Só basta ter o Instagram, você falar, você consegue arrecadar um dinheirinho. E outra coisa também, gente. Para você, advogada, né? Ou iniciante, ou aquela advogada, meu Deus, agora como é que eu faço para conquistar cliente? Como é que eu faço para entrar? A internet é uma entrada maravilhosa para você. Você primeiro tem que saber o quê? Você tem que escolher um nicho. Qual é a sua área de atuação? Você às vezes fica um pouco, e agora? Eu não sei qual área. Não adianta atirar para todos os lados. Para todos os lados. Então, você tem que ter ser advogada de um nicho só. Por quê? Porque você se perde. Ninguém consegue atender igual que um médico tem uma especialização. Nós, advogados, temos que ter uma especialização e uma área para seguir, né? No início, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu amava, eu sempre amei família. Eu ficava, e aí? Eu realmente enfrento família? Eu também pensava na área penal, na área criminal, mas aí ficou mais pro meu marido, que também é advogado nessa área. Eu disse, não, eu vou focar em família. Então, primeiro, foque, tá? Você precisa alugar um escritório nesse momento? Não. E eu digo muito que a pandemia, para gente, né, para empreendedores, para nós advogados, teve esse lado bom. Pra moda também, você sabia? Pra mim, porque hoje em dia, 80% a gente vende online. As pessoas aprenderam a comprar online. Quase ninguém vai na loja física. A minha loja física hoje ela é uma base, um suporte para realmente, para quem não sabe usar as redes sociais, não sabe, às vezes, é 20%. A maioria, a pandemia, ela trouxe essa facilidade. Foi excelente. Eu digo que pra gente, advogado, foi excelente. Baixou muitos custos com isso. Demais, porque, né, escritório, pessoal e tudo, hoje os seus funcionários podem trabalhar de casa, né, tem um momento fixo, mas tem um momento online também. Os meus atendimentos hoje, gente, são 99% online. Então, você não precisa ter, você monta o seu escritório na sua casa inicialmente. Se houver necessidade, você aluga um escritório por hora para algum atendimento presencial. Como meus atendimentos são 99% online, 99% dos meus clientes não são nem do meu estado, então da minha região, então são pessoas de fora. Hoje mesmo saí para conversar com uma cliente que estava aqui em Natal, veio passear, e isso acontece algumas vezes, é nesse momento que eu conheço pessoalmente e é super legal. Então você não fica, meu Deus, quais são os meus custos? Meu Deus, no escritório. Não. Você escolhe o nicho, você separe temas que estão atuais, que são os mais necessários para você tirar dúvida desses possíveis clientes, porque na hora que você entra e você traz esse assunto para o Instagram, para o Facebook, pontuando várias necessidades que você sabe que são diárias, cotidianas, de várias pessoas, porque, gente, é enorme o número de pessoas carentes de saber o direito. Todo mundo tem uma questão para resolver. Não tem uma pessoa que não tenha. Todo mundo tem uma dúvida ou tem algum problema que envolva o direito. Entendeu? Então, vamos lá. Então, pode terminar. Então, vocês podem pegar... A pessoa tem ajuda do ChatGPT. Chat, na minha área tal do direito, quais são os temas mais atuais, mais relevantes, ele vai dar relações e você vai destrinchando, você vai fazendo vídeos explicativos, você vai começar, na hora que você começa a falar, vão surgir várias perguntas, você pode abrir caixinhas de pergunta, vai surgir no seu privado. Hoje eu abro caixinha, mas eu recebo tanta pergunta no meu privado que às vezes eu nem abro porque eles já mandam muito. A própria caixinha, às vezes, a pergunta ela é pequenininha. Aí as pessoas, às vezes, têm uma pergunta um pouco maior. Gente, também vamos entender que não é uma consulta. São dúvidas. E uma vírgula muda toda uma questão. Então, às vezes, as pessoas mandam várias caixinhas complementando uma pergunta só. E, às vezes, fica um pouco mais complexo. Mas, nesse sentido, é o primeiro momento do seu contato com aquela pessoa que sabe, e aquela advogada, se eu passar a minha história
história completa, ela vai poder me explicar e dizer o que é que eu posso fazer. Porque existe o atendimento, a gente coloca ali as dúvidas. Como eu falei, uma dúvida, ela gera totalmente uma pergunta totalmente diferente de outra resposta. E aí a gente vai e as pessoas sabem que para ter uma melhor complexidade naquela questão, que são questões complexas, a gente agenda um atendimento e tira aquela dúvida. Então, você pega dúvidas mais corriqueiras, dúvidas que você possa responder com pequenas, né, com pequenas palavras, com sim, com não, com pequenas, para poder você ser direto e a pessoa ter aquela resposta direta. Comece por aí, faça o seu Instagram, faça o seu Facebook. Divulgação. Gente, hoje patrocine. O interessante é que quando eu comecei, eu fazia no Instagram e mandava replicar no Facebook. As pessoas, o Facebook, né? Enfim, o Facebook é altamente convidativo para várias pessoas. Aconteceu que um belo dia eu abri meu Facebook, tinha nas minhas caixas de mensagens no spam, que são pessoas que a gente não segue, né? Milhares e milhares, eram mais de 200 perguntas e pessoas por dia fazendo várias. Eu não conseguia dar conta. E eu digo, hoje eu estou com 361 mil pessoas no Facebook. Na época eu cheguei, estava com 10 mil, eu não sabia. Foi que cada semana aumentava. Então, é importante você não ache que aquela plataforma não é viável porque ela é. Jogar em todas as plataformas, independente, porque algum você vai estar... Muita gente não sabe usar o Instagram, usa o Facebook, né? Usa o TikTok. E ao mesmo tempo você também deixa abrangente. Eu faço atendimento através do WhatsApp, eu faço atendimento através de videochamada e a pessoa escolhe, tem valores diferentes. Se você quiser um atendimento pelo WhatsApp com áudios e textos é um valor, se você quiser um atendimento com videochamada é outro valor, e se for da região e quiser presenciar é outro valor. Então você deixa a pessoa escolher e dessa forma os meus atendimentos 99% são online. Então não ache que é desesperador, dê o primeiro passo que você vai abrir o seu caminho. Tem que se achar para todo mundo, entendeu? Pronto, eu vou entrar aí no se achar, né? Porque eu fico encantada, assim, com essas mulheres incríveis, empreendedoras, falando tudo isso, e fico me perguntando assim, e quando você não consegue vender? Porque eu, particularmente, já tentei vender tudo no mundo, e tudo que eu inventei de vender, eu fiquei para mim. Porque eu não sei vender. Então, é isso que a gente precisa se encontrar na sua essência. Que é fantástico se a pessoa ela tem realmente condição de fazer isso, ela tem essa capacidade, então é maravilhoso, vamos lá. Mas quem não tem, faz o quê? Porque a gente precisa pensar, e aí eu digo para você, no que é que eu me encaixo. Eu tenho... Poxa vida, essas dicas de Lília foram perfeitas para mim, porque eu pensava que era tão mais difícil. Eu achava que era impossível para mim, que eu tinha que ter muito dinheiro para investir. Não era o caso. Deu certo. Eu sou uma advogada, acabei de me formar, estou pensando o que é que eu vou fazer da minha vida, eu tenho que ter dinheiro para ser sócia no escritório chique. Não, deu certo. Mas e se não é? Qual é o caminho? Porque a gente precisa entender que a gente tem que identificar o nosso caminho. Esse meu livro... eu nem tirei os livros hoje. Aquele livro pequeno que eu tenho que fala sobre o coaching para decisão no ensino médio, para as crianças, para os adolescentes definirem qual é a sua profissão. Ele fala muito isso, de ter um olhar para aquilo que você sabe, deseja e tem capacidade de fazer. Então, eu não consigo vender, mas o que é que eu quero? E aí entra naquilo que Lídia falou também, ou eu não quero. Eu não quero trabalhar. Ok, mas eu quero, mas não estou conseguindo identificar. O que é que me identifica? Não aquilo que as pessoas esperam de mim, mas aquilo que eu tenho condição de fazer, eu tenho capacidade de fazer. Eu não sei vender, então eu vou estudar. Aquela então eu vou passar em concurso. São as minhas a primeira coisa que eu achava que eu sabia, a única coisa que eu achava que eu sabia fazer na minha vida era enfermeira. Porque eu me formei em técnico de enfermagem, depois já fui para enfermagem. Eu achava que meu pai, ele sempre foi da Petrobras, assalariado. Então, na minha casa... A regra era, você tem que ter um emprego fixo e ganhar aquele dinheiro. Então, eu fui doutrinada a achar que eu tinha que trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Então, eu não sabia fazer nada a mais do que ser enfermeira. Quando eu fui tentar me descobrir na moda, em situações que isso é outra história, hoje eu digo que eu faço melhor do que a enfermagem. Eu consegui me achar numa coisa... As pessoas têm que entender a sua habilidade. Sua habilidade. E não Esse ficar é que é o achando ponto. que... eu nasci pra isso, é isso. E aí? Porque se eu ficasse na enfermagem, quando eu não pude mais trabalhar, porque teve uma época que eu tinha filho pequeno, meu marido viajando, piloto de avião, eu não tinha como deixar meu filho aí, eu não ia mais trabalhar.
Mas aí eu pensei, eu tenho que me achar. Tem que eu não se achar. consigo. Eu tenho que me achar em algum ponto. Onde é que eu não posso mais ser enfermeira agora? Porque chegou um pouco, eu não posso ser enfermeira agora. E eu vou ser o quê? E eu vou ser o quê? E o que é que eu sei fazer? O que é que eu tenho capacidade Meu de fazer? O que é que eu vou Deus, eu explorar? penso, eu não sei fazer nada. Eu nasci pra ser enfermeira, eu sempre fui enfermeira. E agora? Eu não sei fazer nada. E hoje eu digo, hoje eu sou empresária melhor do que eu era uma enfermeira. E entra aí também a questão da habilidade. Aquilo que você consegue aprender, mas você se identifica. Esse aqui é um ponto. Você se identifica, você consegue avançar nisso? Porque entra aí o estudo, você é capaz. Se eu decidir hoje eu agora, pronto, agora eu vou querer ser enfermeira. Eu vou fazer enfermagem e vou conseguir fazer isso aí, tudo de boas. Agora, certas questões realmente que passam muito pela questão de personalidade e tal, vender realmente eu acho que eu nunca vou conseguir. Então, qual é esse caminho? O que é que me identifica? Eu vou estudar para lidar com isso aqui. Vou passar no concurso? É isso que eu quero? Isso vai me realizar? Na minha profissão, eu tenho uma coisa curiosa que acontece comigo, que as pessoas costumam dizer, mulher, pelo amor de Deus, como é que você é casada há tanto tempo que eu não acredito? Porque você muda muito de um setor para outro. E eu faço isso mesmo. Porque como eu sou concursada, eu tenho, nos dois vínculos, eu tenho essa condição de circular entre um setor e outro de boas. E eu faço isso de uma forma muito leve. Não é porque eu briguei no setor e vou sair porque tive um problema. É porque quando ele não preenche a minha necessidade de pertencimento, de acreditar que eu estou fazendo valer aquele salário, de que tem um sentido naquilo que eu estou fazendo, ele não me serve, ele não me agrada. E aí eu fico visualizando ali, eu digo, acho que aquele ali vai atender essa minha necessidade. E lá vai ter um propósito para mim, tem um sentido para mim. E é lá que eu vou, é aquilo que eu atendo. Então, assim, você está feliz no que você está fazendo? Seja você vendedora, advogada, concursada, professora, o que você for, você está feliz naquilo que você está fazendo? Porque a gente pode mudar o cenário sempre. Não tem isso de... Não parou, só acaba quando acaba. Tá correndo sangue nas veias. Você pode se arrepender, você pode voltar. Exatamente. Não tá dando certo. A enfermagem não está mais funcionando para mim. O que é que vai funcionar? Eu já tentei vender e não deu certo. O que é que eu vou fazer agora? Quando eu vim de São Paulo, eu tinha loja lá, precisamos fechar. Eu fechei porque meu esposo foi transferido para cá. Eu cheguei traumatizado. Eu digo, eu não quero mais nada, eu vou ser donzela. Não quero essa vida de empreender, desse negócio de nervosismo, bem que pai fala. Não quero. E eu não falhei lá não, viu? A loja deu muito bem, eu terminei. Muito povo de lá ainda sente saudade de mim. Tudo. Não é porque eu falhei, é porque, querendo ou não, empreender, hoje em dia, mudar, torna você, né? Exige muito. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio traumatizada. Botei na minha cabeça que eu não queria. E eu não fiz, gente. Eu passei 1 ano e meio parada. Ainda tentando encontrar novamente o que era que eu queria. Eu quero de novo voltar. Pensei em voltar para a enfermagem. Eu amo dar aula, eu amo, tenho essa facilidade de conversação. Eu dava aula, tenho muitos alunos que comentam, que assistem aqui, que sentem saudade. Eu digo, será que eu deveria voltar a dar aula? E fica nessa, eu tenho esse negócio assim, parecido com você mesmo, sabe? Pronto, voltei. Porque se você trabalhar olhando para o relógio, sabe? Frustrada, querendo que acabe, aquela necessidade de férias, aquela necessidade de fim de semana. Poxa, as férias o fim de semana é maravilhoso, eu amo. Acho que sexta-feira é um dia, assim, diferente, maravilhoso, mas eu gosto de trabalhar. E quando eu não estou gostando, eu tenho que sair daqui para um canto que eu gosto. Porque a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. Isso não é utopia. Se não está funcionando, a gente tem que fazer funcionar. Aparecida, é fácil você falar porque você tem mobilidade. Eu não tenho. Porque se eu sair desse meu trabalho, meus filhos vão passar fome e eu não tenho outro. Eu faço o quê? Poxa, procure identificar lá dentro alguma coisa que você consiga fazer que tenha mais a sua cara. Procure criar alguma estratégia de que faça um pouco a diferença nisso aí. E se nada funciona, arranje um horário para você estudar de madrugada, para refazer seu currículo, para ir vender alguma coisa além e tentar mudar, porque a gente não é obrigado a ser infeliz e a se submeter a tudo que está posto ali como se fosse o fim da reta. Se não é o fim, ainda há caminho. Então, eu penso que vocês precisam, de fato, entender isso. Não está fechado. Ninguém carimbou e disse, é isso aqui que você vai ser e está decidido. Você é dona do seu caminho. Você pode, inclusive, escolher que não quer nada disso.
Não quero nada disso, não estou afim. Muitas vezes até já fiz, agora para mim já deu, já fiz o que precisava, ou não quero, isso não foi feito para mim. A gente tem que se respeitar. Esse é o caminho. Não é o que ninguém também. Faz parte. E não é o que ninguém decide para você. Identificar qual é o caminho, o que é que me faz feliz nesse processo todo. Essa profissão me faz mudar de profissão. Se dá essa oportunidade de... Porque as pessoas, como diz, acham que tem que ser... Na minha família, meu pai achava que eu tenho que ser enfermeira a vida toda. Eu achava que eu tinha que ser enfermeira a vida toda. Quando eu me vi, eu disse, meu Deus, não sei fazer nada, não vou ser nada. E até foi difícil. Pai, olha pra mim, minha filha, é isso mesmo? Vai sair da enfermagem, uma coisa mais consolidada. Vai empreender, sabe que a vida é tão incerta, não sei o quê. Mas meu pai, pra minha vida agora, para o ritmo do meu casamento, é isso. E como eu não quero ficar parada, vai ser isso. E vá conhecer. Gente, eu sou assistente social, eu amo a minha profissão, acho bacana. Tem algumas coisas que eu acho que são discutíveis, mas como toda profissão, eu gosto, mas eu tenho 6 especializações e nenhuma delas é em serviço social. Porque eu vou buscando outros caminhos. Depois eu fiz outra graduação, fui fazer jornalismo. E agora eu estou fazendo mestrado em psicologia. Quer dizer, que loucura é essa? Por que tantos caminhos? Porque isso se complementa. Isso é uma visão sistêmica de vida. São muitos sistemas que eles se complementam. E é incrível como se complementa mesmo. Eu dei aula, eu circulei entre a política da assistência social, a da saúde e a da educação. E você percebe que as fragilidades são muito parecidas, assim como os potenciais. As coisas, elas se complementam. Então, você abrir esse leque e pensar em possibilidades, sempre é possível mudar o processo, sempre é possível mudar a trajetória. Até porque a gente vai vendo o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente recomeça na vida? Exatamente. A gente vai começando a descobrir... Quantas dietas a gente não recomeça, não é? Quantos livros a gente lê, relê. Eu já tentei ler vários livros. Acho chato, não, vou dar uma oportunidade de novo, vamos continuar. A vida é assim. Você dá um passo, você tem, eu tenho essa habilidade, mas às vezes aquela habilidade não está lhe dando retorno financeiro. Aí você vai ter que buscar outra habilidade que possa lhe dar um retorno financeiro. E esse é o segredo da vida, né? A gente está mostrando aqui algumas possibilidades para várias pessoas que possam tentar. Existem vários bloqueios. Eu não gosto de aparecer, eu não gosto da internet, eu não gosto. Mas são algumas ideias que você que está assistindo aí pode trazer outras. A gente às vezes traz uma palavra e você linka com outra situação. Diz, isso aqui eu não posso, mas isso aqui eu posso. Mas o que a gente está aqui é de mulher para mulher, dizer a você que você pode. E que hoje você tem muitos exemplos, tem várias formas de você pesquisar o que você possa tentar entender, o que você quer empreender, o que você quer fazer. Hoje tem muitas ferramentas, que ajudam muito. E é sobre isso que a gente está aqui. A gente pode qualquer coisa ou pode não fazer nada também. Pode tudo. Tudo a gente pode. Desde que a gente não passe por cima de ninguém, não tudo a passe gente por cima pode. das outras mulheres. Não vão pro Instagram, por favor, para as redes sociais. Denegrir a amiguinha. Porque muitas pessoas... Ai, Lília... Eu levava as amigas para fazer compras comigo. Quando eu ia comprar minha mercadoria, levava elas para o polo junto, para elas comprarem roupa, tudo. Aí o povo chegava para mim para dizer assim, mas você vai levar? Ela vai conhecer a fonte de onde você pega? Eu olhava assim e dizia, gente, eu não vai mudar o que acontece comigo. Eu sei. E se ela achar, ótimo para ela. E sabe o que era que acontecia? Ela olhava pra mim e dizia, eu prefiro comprar de você. Eu não consegui ver nada aqui. Porque não é pra todo... Como diz, não é pra todo mundo. Ela dizia, minha amiga, eu não consegui ver uma roupa bonita. E você tá com uma mala desse tamanho só de roupa linda. Por quê? Porque olhar, gente, então... O lugar existe pra todo mundo. O sol nasceu pra todos. O meu filho, jamais eu vou pensar, eu deixar de levar minha amiga pra passear comigo, pensando que ela vai ver onde, não sei o quê, porque de forma nenhuma o sol brilha para todos. É a questão, pra gente, e falou em amiga, eu lembrei de Fran. Nossa amiga querida. Mas só para, antes de abrir Fran, dizer que a gente não precisa competir com ninguém. Quem a gente tem que vencer são as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. A gente vencendo isso tá bom demais, porque cada um que olhe para o seu próprio rabo, que olhe para as suas próprias fragilidades, que consiga vencer a si mesmo, e assim a gente consegue avançar. Isso. E agora vamos para Fran. Vamos para Fran. O que é que Fran vai mandar hoje? Lembrando, gente, Fran
comida fitness, sem glúten, sem lactose. Você pode pedir pelo iFood ou ir na loja em Lagoa Nova, tem um cantinho para tomar um café, uma delícia. Ai, Fran tá com gente, uns produtos congelados. Pizza, a pizza de Fran, gente, é uma delícia. É incrível. Não, eu compro agora e deixo tudo congelar lá em casa para poder facilitar. Eu amo isso. Amo. Gente, isso aqui é um biscoitinho de cacau. Parece Oreo. Para aquelas crianças, aquelas pessoas que não podem comer açúcar, né? Aquelas crianças. O açúcar que nós desejam temos paladar Oreo. infantil. Você pode ter o quê? Um Oreo de verdade saudável que só a Fran Bolinhos tem. Chegou, olha, água na boca, chegou o nosso momento. Vamos ver o croque? De mulher para mulher, gente, esses momentos realmente ajudam muito a acalmar a nossa alma quando a gente está saboreando uma coisa que é muito bacana para a nossa mente, porque a gente sabe que não está fazendo nada errado e que ajuda o paladar, ajuda aquela sensação de infância, sabe? De infância, daquele docinho que não faz mal nenhum. É sensacional. Gente, esse é perfeito. Muito bom. Vai pegar outro, porque eu amo esse aqui pra mim. Vai você que encerra mesmo, querida. Então, a gente fica aqui, né? Só eu só perdendo essa história toda a vida. Mas é sempre maravilhoso terminar com o Fran. Beijão pra você, Fran. Obrigada sempre, tá? Vamos aproveitar também e deixar um beijo grande pra Lucas, que é o nosso parceiro da TV Mais. A gente tá junto, sempre com você também. Estamos aqui também para tudo que vocês precisarem. E vamos deixar um beijo grande e até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Tchau! Tchau, tchau. É coisa nova, coisa chique. Cheguei na calma, no brilho, no clique. Tudo isso pode contar que é uma coisa nova, uma coisa chique que me move, me renova. Eu venho aqui dizendo eu tô de papo com elas, porque elas me entendem de um jeito que revela. Elas têm empatia, elas chegam juntos sem drama. Elas leem meu silêncio e entendem minha trama. E quando o mundo pesa e tenta me confundir, elas pegam meu pensamento e fazem ele expandir. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Uma vem com pegada de direito, mente afiada. Outra traz inteligência espiritual, alma alinhada. Tem a pegada de broda, de parceria, de irmandade. Se compreendem entre si e me dão claridade. Não é sobre falar bonito, é sobre ser real. É sobre ouvir de verdade e fazer bem no final. Elas enxergam meus passos, meu medo, minha intenção, e me alcançam por dentro, direto no coração. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam. Se eu caio, elas levantam. Sem barulho, sem disputa, só presença que encanta.